Queridos amigos do Mente e Consciência, do canal do Centro Espírita A Caminho da Verdade, nós temos hoje uma live muito especial. Nós vamos falar de um tema muito importante com o pesquisador Paulo Neto, que pesquisou a fundo sobre as reencarnações de Chico e vai trazer particularidades que vão nos auxiliar nesta noite com vocês, com o nosso querido amigo Belo Horizonte, que tem vários livros publicados, entre eles e-books da Amazon, e vai se dedicar a falar dessa temática. Com vocês, nosso querido amigo Paulo Neto, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Vocês podem perguntar, tirar suas dúvidas. Com você, a casa é toda. Tá, boa noite, Samuel. Obrigado pelo espaço, né, pela oportunidade de passar para o público o resultado das pesquisas, né? Na verdade, eu só queria fazer um reparo, porque eu não me preocupei muito em levantar as vidas de Chico Xavier, porque isso é um processo mais complicado, porque você precisa de uma prova e não é simplesmente achar que foi A ou B ou C que vai resolver, tá? Mas uma coisa vai ficar clara aqui, que é o que nós vamos tentar mostrar, que o psiquismo de Chico era feminino. Isso, para mim, eu acho que ficou muito claro. E isso aqui, se for como a gente está pensando, derruba qualquer tese de que ele teria sido Kardec reencarnado, que esse é o objetivo principal. Então, no próximo mês, nós vamos falar especificamente do resto desse material que a gente fez de pesquisa e para compor tudo. Então, vamos lá. Vamos começar usando uma frase, e sempre uso uma frase inicial para os nossos estudos, nossa explicação. Essa frase nós vamos buscar do professor Bart de Ehrman, da Universidade da Carolina do Norte. É um dos maiores especialistas em Novo Testamento, era ele ex-evangélico, os livros são muito bons, quem gosta dessa parte bíblica eu até recomendo, né? Já tem uns 6, 7 livros dele aí no mercado já. Então ele diz o seguinte: estudos acadêmicos devem ser baseados em evidências e argumentos, e não fundamentados no que se gostaria de pensar. Então, a minha proposta de trabalho está justamente em cima desse teor do Dr. Bart Deer, tá? Eu busco evidência, provas, argumentos para chegar naquilo que a gente está querendo. Bom, introdução. Vamos fazer uma pequena introdução. Então, esse material foi publicado em um e-book. A capa do e-book é essa. Esse e-book está disponível no meu site para quem quiser. Basta entrar lá, www.paulosnetos.net, e tem uma categoria de e-book, procure esse aí, você baixa lá, tranquilamente. Quem tiver dificuldade, pode passar e-mail para mim, que eu mando também. Meu e-mail é paulosnetos@gmail.com. No final, também, eu vou te colocar esse tipo de escrito para ficar mais fácil. Bom, então, gerou um e-book, mas e ele foi publicado pela Evoque. Evoque é editora virtual, o Consolador, né, através do nosso amigo Astolfo Legário, né? Foi publicado em fevereiro de 2018, tá? Está lá disponível também, só que lá ele ficou um pouco desatualizado, porque à medida que a gente vai encontrando novas informações, nós vamos colocando no que eu tenho no meu site, esse ficou um pouco desatualizado. Mas é uma versão que está lá, uma versão um pouco antiga, mas está lá. De qualquer forma, está lá. Né? É uma outra fonte, né? Um outro local para se baixar o material. A minha surpresa grande, sim, porque esse material eu descobri por vários amigos. Primeiro, porque como o tema é polêmico, e a gente quer muitas vezes a opinião das pessoas para saber se a gente está na linha de raciocínio certo, se a forma que a gente está trabalhando está correta, se não estão sendo muito agressivos com os que nos são contrários, qualquer coisa assim nesse sentido. E até correção de português também e tal, tudo mais. Então, a gente sai distribuindo isso para os amigos. A gente tem uma resposta, uma surpresa para nós, de Eurípides Cook, que é um escritor, né? E ele disse o seguinte: acabei de ler só agora seu novo livro, em e-book, da nossa Evoque, Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. Penso que você não deixou qualquer dúvida, alternativa ou escape, oculto ou visível, para qualquer opinião divergente ou dúvida sobre a tese do seu livro, advogado por N citações, depoimentos espíritas sérios, Chico, alma feminina na última existência. Bom, sim, Chico Xavier era, na recém-existência terrena, espírito evoluído, habitando corpo de homem, com
invisíveis, mas comprovadas tendências de mulher. E nisso Chico se mostrou exemplar porque vitoriosamente conseguiu vencer as exigências da libido, sempre ditadora, só vencida com evolução espiritual de grande porte, caso do Chico. Enalteço, Paulo, sua incrível capacidade de reunir, englobar, emassar, embasar e dar acabamento a intensas pesquisas sobre o tema dos seus livros. Bom, isso aqui é só para mostrar também que a gente não pensa sozinho. Isso aqui é importante também, né? Assim, não, o cara é meio coisa, só ele que pensa desse jeito. Não, tem mais pessoas que pensam como a gente pensa, né? Esse é o objetivo. Bom, esse e-book, na verdade, ele está dentro de um contexto. O contexto inicial é que nós começamos a fazer a pesquisa e que surgiu o primeiro livro publicado na forma impressa, chamado Kardec e Chico, Dois Missionários. Aí ele saiu publicado, já está publicado de forma impressa, 337 páginas. Mas à medida que as pesquisas foram aumentando, foram surgindo novos volumes, pô, moral da história, nós tem 4 volumes, um está publicado impresso e 2 no formato e-book, está no site da Amazon.com e está no site da Livraria Cultura também. Então, dão por volta de 1.000, aí arredondando, 1.500 páginas, tá? Esses e-books aqui de cima, com os títulos aqui, ó, Chico Xavier, verdadeiramente alma feminina, Francisco de Assis e Chico Xavier seriam o mesmo espírito, Chico Xavier e suas vidas passadas, a ação do benfeitor de Chico era igual à técnica empregada por espírito obsessor, Chico Xavier teria sido a médium senhorita Jafé, e Chico Xavier, afinal de contas, quem é você? Isso tudo perfaz praticamente umas 520 páginas, e tudo é tirado daqui, de alguma coisa daqui. Então, e aqui eu completei alguma coisa, aqui ficou mais ou menos estático. Mas, de qualquer forma, então, a minha pesquisa toda em relação ao tema está aí beirando 1.500 páginas. E nessa pesquisa, como surgiu a tese de que o Chico manifestou-se, né, porque o Espírito de Kardec manifestou, nós descobrimos isso. Aí falou assim, não, manifestou porque o Espírito de pessoa viva pode manifestar. Aí eu tive que pesquisar essa questão de manifestação de Espírito de pessoa viva, está fora do contexto de Chico Kardec, ficou bem fora, eu só tratei desse tema. Aí surgiu esse e-book de 347 páginas, a parte. Bom, moral da história, esse trabalho todo envolvendo o tema que surgiu, tá aí surgindo 1.800 páginas de forma arredondada. Bom, questão 201 do Livro dos Espíritos, aí eu juntei pergunta e resposta e fiz esse texto aí. Em nova existência, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher e vice-versa. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí o comentário de Kardec na questão 202, ele vai dizer o seguinte: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiências. Aquele que fosse somente homem, sempre homem, só saberia que sabe os homens, né? Então, nós alternamos em sexo para evoluir, para aprender o que cada um dos sexos pode nos dar de conhecimento evolutivo, vamos dizer assim. Bom, e tem um texto muito interessante de Kardec, ele foi publicado na Revista Espírita do ano de 1866, o título dele, As Mulheres Têm Alma, né? Então, nós pegamos um trecho do texto. Ele diz o seguinte: o espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias que se dobram às necessidades e aos cuidados que lhe impõe este mesmo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente depois da destruição do envoltório material, do mesmo modo que não se perdem instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. Então, ele está falando assim, quando a gente vem em um corpo, esse corpo, de certa forma, vai mudar alguma coisa no nosso caráter, né? E se a gente vem, quando a gente desencarna, então aquela influência do corpo no caráter do espírito, por estar habitando um corpo de homem ou de mulher, a gente vai permanecer com essa influência por um certo tempo lá no mundo espiritual. Aí ele continua, ó, depois pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz com que, durante muito tempo, ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, no qual a marca permanece nele.
Ou seja, se nós viemos várias encarnações e aqui não foi precisado a quantidade de encarnações, mas várias encarnações no mesmo sexo, nós acabamos com o nosso psiquismo voltado mais para aquele sexo. Nós ficamos, vamos dizer assim, impregnados do psiquismo do sexo, que a gente está vindo várias vezes. Aí ele continua, Kardec lá. Não é senão o que ocorre a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização, que a influência da matéria se apaga completamente com ela o caráter do sexo. Ou seja, à medida que a gente tem um grau evolutivo, então essa influência da matéria sobre o nosso psiquismo vai se apagar. Continua lá. Se essa influência repercute na vida corporal, a vida espiritual, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corpórea. Ou seja, se eu estou lá no mundo espiritual, com todo o meu psiquismo impregnado de coisas de homem, quando eu reencarno, eu vou trazer para a carne todo o meu psiquismo cheio de coisas de homem, vamos dizer assim, para ficar claro. Aí ele continua. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, fará um homem avançado. Se for atrasado, fará um homem atrasado. Mudando de sexo, poderá, pois, sobre essa impressão e em nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Então, o que ele está falando? Se você vir várias vezes no mesmo sexo, você fica impregnado das coisas daquele sexo. E se você mudar biologicamente de sexo, então você vai ter um sexo biológico de uma polaridade, mas seu psiquismo continua do sexo pelo qual você veio várias encarnações e está impregnado dele, né? E ele vai falar só isso e vai explicar a anomalias aparente que a gente vê entre os homens. E eu achei muito interessante o termo que ele usou, anomalias aparentes, porque quando ele diz anomalia aparente, eu entendo que ele está falando assim, isso é natural. Tá? Então, é natural um homem ter os trejeitos de mulher e uma mulher ter os trejeitos de homem. É isso que ele está falando. Tá? De forma bem clara e objetiva. Bom, então, nesse e-book, juntamos num só documento tudo que ao longo de nossas pesquisas, daquela lista que eu mostrei, encontramos sobre o psiquismo de Chico Xavier, para ficar num lugar só e mais fácil, de publicar e ter possibilidade de compartilhar com as pessoas. Então, no dicionário Wise, entre o significado do verbete psiquismo, nós temos conjunto das características psíquicas de um indivíduo, psicologia. Vai ficar claro o que nós estamos falando. Então, características individuais psíquicas de um indivíduo. O que ele pensa, o que ele faz, como que age, mais ou menos por aí. É importante deixar bem claro que ter o psiquismo não sintonizado com o corpo biológico não é demérito algum para ninguém. Isso é fácil de entender se tomarmos aquelas explicações que nós acabamos de passar de Kardec lá na Revista Espírita do ano de 1866. Bom, o Espírito Camelo, através do médium Raul Teixeira, no livro de Desafios da Vida Familiar, vem nos dizer o seguinte: ao longo dos milênios, os seres espirituais foram elaborando sua estrutura psíquica, o modo de ver as coisas, o modo de ser, a maneira de agir ou reagir diante dos mais variados fatos da vida. Tudo depende do psiquismo. Então, nosso psiquismo não é feito de um dia por outro. Ele é feito, construído ao longo de nossas existências, né? Ok? Então, não é uma coisa de uma hora para outra. E aí, um comentário de Kardec, na questão 396 do Livro dos Espíritos, vai falar o seguinte: embora em nossa vida corpórea não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal nas existências anteriores, temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado. Tendências contra as quais a nossa consciência, que é o desejo que sentimos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Então, o que quer dizer, que eu estou querendo chamar a atenção? Que aqui nessa vida atual, nós temos tendências instintivas de coisas que nós viemos do nosso passado, e não tem como fugir delas. Isso é uma coisa que não temos como fugir, é como se fosse algo automático, tá? É coisa muito forte dentro de nós, então não tem como fugir. Na revista Espírita de 1859, mês de março, vamos lembrar um comentário de Kardec. Então, ele está falando assim, estamos persuadidos de que devemos ter reminiscência de certas disposições morais anteriores. Disposições morais.
Diremos até que é impossível que seja de outro modo, pois o progresso não se realiza senão gradualmente. Ou seja, se nós progredimos gradualmente, ou seja, por pedaços, vamos dizer assim, então o nosso psiquismo vem se construindo ao longo do tempo. Não tem como, de uma hora para outra, se mudar totalmente. Então, a reminiscência de certas disposições morais vai dizer o que se foi no passado. Né? E isso não tem como fugir, que ele está falando, é impossível que seja de outro modo, seja, então não tem como fugir dessa norma, vamos dizer assim. O que alguns amigos de Chico disseram sobre o seu psiquismo? Vamos trazer primeiro o nosso companheiro, Dr. Américo Domingos Nunes Filho, que é médico, pediatra, é pesquisador espírita, autor do artigo Será Chico Xavier em Reencarnação de Allan Kardec, do qual nós vamos transcrever esse pedaço. O querido Francisco Cândido Xavier, bem-sucedido na tarefa para a qual se apresentou e a cumprir, é um espírito acentuadamente feminino que reencarnou naturalmente por missão em corpo masculino, para a execução das tarefas importantes no campo intelectual e moral da humanidade. O ser, ainda que com a mente acentuadamente feminina, reencarna em corpo dissociado de sua estrutura psicológica. Então, na opinião do Dr. Américo, o psiquismo de Chico era feminino. Bom, Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, ele fez depoimentos ao Carlos Alberto Braga Costa, e foi publicado um livro desse depoimento, né, chamado Chico de Asas e Recordações, que esse livro você tem algumas encarnações de Chico, dá para descobrir, se não me falha de memória, umas 12, todas elas no sexo feminino, a não ser a própria de Chico, que aí muda de sexo, mas todas as anteriores no sexo feminino. Então, buscamos essa fala, o depoimento do Arnaldo Rocha. Busquemos a codificação espírita para nos auxiliar nas digressões. Que Chico Xavier nos apresentou nessa última reencarnação um perfil feminino em sua essencialidade, não restam dúvidas. O que fica para nós é o desejo real de aprender com a doutrina espírita sobre o trâmite do espírito em suas polaridades sexuais. Bom, Divaldo Pereira Franco, no livro Conversando com Divaldo Pereira Franco, volume 2. Isso aqui é a opinião de Divaldo, tá? Não é de Manuel Filomena, de João de Divaldo mesmo. Então, nós vamos ler o seguinte. Chico Xavier tinha a predominância ânima na organização masculina. Quando ele fala do ânima aqui, ele está citando Jung, o Jung, que tem esse conceito de ânima e ânimos. A ânima seria a parte feminina na organização masculina e o ânimo seria a parte masculina na organização feminina. Então, todos nós temos as duas partes, o ânima e o ânimo, né? Vamos dizer assim. Então, Chico era a doçura em pessoa, era mãe muito mais do que pai. Estava sempre no indo, gentil e bondoso. Para aqueles que não sabem, era um excelente cozinheiro e um admirável bordador. Eu mesmo tenho um pedacinho de tecido com um trabalho de crivo, as mulheres sabem o que é, e de labirinto das mãos de Chico. Um aquarelista, e como? Eu fiquei assim, mas o que é esse crivo, o que é esse labirinto? Aí eu tive que descobrir o que é, peguei as imagens só para a gente ter ideia, né? São coisas de bordado mesmo, né? Tecidos, né? Pontos de tecidos, né? De bordado. Bom, aí, em uma outra oportunidade, quando o Carlos Alberto lançou a primeira edição do Chico de Áudio e Recordações, em, acho que 2006, né? Há pouco tempo depois, Divaldo manda uma carta para o Carlos Alberto, e dessa carta nós tiramos esse pedacinho. E ele sempre me esclareceu que as suas foram reencarnações femininas, e que as rapazes atuais eram mais para preservá-lo, sem que houvesse influenciado a sua psicologia. Então, Divaldo, em 2 momentos, você está confirmando o psiquismo feminino de Chico. Agora, enquanto, no artigo Chico Xavier não é Kardec, isso é publicado em fevereiro de 2008, então, a certa altura, diz o seguinte: agora analisemos a pessoa Chico Xavier, que conheci desde a minha primeira infância. Trata-se de uma personalidade doce, amorosa, bastante feminina, emocional, mística, com forte vocação literária e poética, ao contrário de Kardec, mas uma personalidade fraca, para ver sua relação com Emmanuel. Basta ver sua relação com Emmanuel.
Seu guia espiritual, aliás, forte e altivo, sempre manteve com Chico uma postura disciplinar, rígida, admoestando se o via fraquejar. Bom, então a posição dela é que Chico, e aí ela fala que eu conheci o Chico, né? Também vai por esse psiquismo feminino. Ismael Gomes Braga, e parece que ele tem algum cargo lá na Federação Espírita Brasileira, ele esteve por lá em alguma coisa, eu tive a notícia assim, não pesquisei muito, mas ele tem no livro Guerrilheiros da Intolerância, que é de Hermínio, ele tem um artigo que ficou mais à guisa de prefácio, chama Reencarnação através da História. Então, desse artigo dele lá, no livro de Hermínio, nós tiramos esse pedaço. Então, Ismael diz lá o seguinte, conhecemos em nossa intimidade um missionário que, depois de longa série de encarnações femininas, nas quais cultivou muitas virtudes, teve de tomar um corpo masculino para continuar sua obra, e está vitorioso. Não temos o direito de revelar-lhe o nome, porque os fatos nos foram confiados confidencialmente. Bom, aqui, embora eu não tenha citado o nome, muito se encaixa no Chico, não tem outra pessoa, né? E outras coisas que nós vamos ver aqui também, tá, gente? É só porque nós já vimos, não. Jorge Resine, numa entrevista publicada na revista Universo Espírita, chama a entrevista intitulada Em Defesa dos Princípios Doutrinários, e fala, em certa posição, Chico é uma alma feminina. Ele me falou das encarnações passadas dele, sempre como mulher. Então, já é a segunda pessoa que fala que as encarnações anteriores é sempre como mulher, tá? E ele reencarnou com um corpo de homem para poder desenvolver este trabalho fantástico e essa fidelidade a Jesus. Fidelidade a Jesus. Mas a alma dele é feminina. Ele sempre demonstrou isso. É uma alma maternal. Ele é uma mãe, não é pai. Pai é Kardec, um homem de verdade, firme ao falar. Agora Ranieri vai falar também alguma coisa. Ele tem esse livro, Chico Xavier, O Santo dos Nossos Dias, e em 2 momentos nesse livro ele vai falar, vai se referir a Chico. Então, vai lá, alma feminina, inegavelmente, e mais na frente vai falar assim, ele nos dissera que aquela era a sua primeira encarnação masculina. Então, a terceira pessoa que fala que é a primeira encarnação masculina de Chico, tá? Bom, Branca Maria Gomes Martiniano, ela fez um depoimento que está lá divulgado no YouTube. Aliás, são 2 depoimentos, um em novembro de 2019 e outro em fevereiro de 2020. E vamos pegar um trecho de cada um desses de vídeos. O primeiro, ou seja, de 2019, está o seguinte, ela falando, Dona Branca falando, e a delicadeza? O Chico tinha uma delicadeza de mulher no sentido nobre. Ele era delicado nos gestos, no caminhar, no falar, no olhar. Não via no Chico nenhuma expressão de raiva e de ansiedade. E de fevereiro de 2020, ela contando o caso do Chico, começa falando, esses 2 irmãos, os 2 irmãos do Chico, não, eram muito admirados pelo pai, pelo seu João Cândido Xavier, que admirava porque, como diz o Chico, eles faziam tudo, eles bebiam, eles jogavam, e outras coisas mais, entre aspas, aí a gente já sabe o que é essas outras coisas mais, né, disse o Chico. E como ele não fazia nada disso, o pai dele não admirava muito. Inclusive, diz o Chico, que quando, às vezes, ele tentava beijar o pai dizia, deixe de gabolice, você nem parece meu filho. Ele arrematou dizendo, então o Chico arremata dizendo, meu pai queria um filho machão, mas eu nunca fui machão. Então, aqui é um próprio depoimento da pessoa que conheceu o Chico, falou o Chico se colocando que nunca foi machão. Então, se não foi machão, por quê? Porque o psiquismo dele era feminino. Né? Essa que é a conclusão. Bom, o Espírito Memei, numa mensagem para Arnaldo Rocha, recebida em 1950, está inserido na obra Memei, Vida e Mensagem, vai fazer uma referência ao Chico, eu achei interessante. Ele falou assim, pelo afeto ao Carlos, Dorothy, Lucila, Cleone e a todos os que se encontram mencionados na nossa história. Sem me esquecer de Chico,
a quem peço continue velando por nós com o afeto das mães, cuja ternura é o orvalho bendito, alentando-nos para viver, lutar e redimir. É muito estranho, né? Um espírito comparar um homem com ter afeto de mãe. Por que ele tem afeto de mãe? Porque o Chico era tipo psiquiano feminino, muito simples, né? A explicação óbvia e lógica é essa. É oportuno acrescentarmos as informações de Ranieri, constante de recordações de Chico Xavier. E tem uma outra obra de Chico Xavier, de Ranieri. Então, o Ranieri vai dizer assim, ó, a identidade entre Chico e Emmanuel nos parece absoluta, mas distinguimos perfeitamente um do outro. Olha o que ele vai falar. Pai e filha, em diversas fases de suas vidas espirituais, estabeleceram sérios laços de afinidade que os manterão unidos pelo resto dos seus dias espirituais. Pai e filha. Pai quem? Foi Emmanuel. Filha quem? Chico. Se é filha como filha, então vem confirmar, de certa forma, que entre os dois, pelo menos, as reencarnações de Chico foram como mulher. Né? Bom, Chico Xavier dizendo a respeito de si mesmo. Por que nós estamos pegando só o que os outros disseram, né? Embora tenha um ali que foi o próprio Chico que disse, mas vamos lá. O programa Pinga Fogo foi ao ar de 27 e 28 de julho de 1971. A jornalista, pela TV Tupi, Canal 4 São Paulo, a jornalista Ellen Alves faz uma pergunta para o Chico, quanto à questão da reencarnação. Então ela pergunta mais ou menos assim, se o homem nasce sempre homem, mulher, ou seja, mulher sempre mulher. De sua resposta, destacamos um texto. Então, o Chico dá uma resposta para ela e tirou um trecho dessa resposta. O mesmo pode acontecer com a mulher que evoluiu muito, às vezes do ponto de vista da inteligência, e que, desejando voltar à Terra para determinada tarefa do coração, junto da comunidade, é possível que esse espírito, que esteve longamente na feira das encarnações femininas e, por isso mesmo, obtendo e fixando em si mesmo as qualidades femininas com muita intensidade, é possível que esse espírito, afeiçoado às questões femininas, venha no corpo de um homem para se isolar de compromissos que colocariam em risco seu trabalho junto da comunidade. Aqui é muito simples. Chico está falando dele. E aqui nós vamos ver também no livro Vida e Sexo, ditado por Emmanuel, filho de Chico, né? Ele vai fazer uma referência que eu também entendo que é mais ou menos o que o Chico falou aqui, né? Quase que as mesmas palavras que Emmanuel vai falar. Então, vamos lá. E ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de acoplamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem, com isso, viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a preservarem sem maiores dificuldades dos objetivos que abraçam. Então, aqui também é a mesma coisa. Eu vejo aqui muito o Emmanuel falando de Chico, principalmente tomando essa própria fala de Chico aqui. Bom, no livro Recordações, o Chico, Ranieri escreve um diálogo que teve com o Chico, né? Não vamos pegar um trecho de uma resposta do Chico para Ranieri. Então, o Chico diz assim, eu, por exemplo, é a primeira reencarnação de homem que tenho. A espiritualidade superior, quando fui encarnar, estava preocupada com isso. Achava que eu poderia fracassar. Há uma linha de reencarnação, acredito, da qual é muito difícil escapar. O espírito precisa de se preparar para isso. Então, aqui nós temos o próprio Chico falando que é a primeira encarnação dele como homem. Se é a primeira encarnação dele como homem, todas as outras foram como mulher. Então, as listas que circulam por aí, que não tem as reencarnações anteriores de Chico como mulher, não fecha com a fala de Chico, não fecha com o Ranieri falou, como o Divaldo falou, e outros aí. Né?
Diogensine, por aí fora. Então, você vê que as coisas não estão batendo. Tem um episódio muito interessante que é relatado nessas duas obras, todas as duas de Ranieri, Chico Xavier, O Santo dos Nossos Dias, e Recordações de Chico Xavier. Só que nós vamos optar para transcrever um pedaço da segunda obra, dessa Recordação de Chico Xavier. Então, vamos lá. Vou falar da noite, um episódio relacionado à noite de São Bartolomeu. Então, é Chico falando, né? Aliás, Ranieri contando que Chico falava, né? Ele contava, ele quem? Chico, né? Que certa ocasião se viu desprendido do corpo surgindo nas pedras das ruas de Paris. Sentiu que saía das próprias pedras e se tornara uma menina de 9 anos. Viu-se caminhando pela rua e entrou nas portas de um palácio, subindo a escada, e chegando ao salão, viu Catarina de Médici, o duque de Guise e a duquesa de Nemours, e outra pessoa da qual não me lembro agora, mas que era filha ou filho de Catarina de Médici, e discutia o massacre a ser desencadeado na noite de São Bartolomeu. Então, o que nós deduzimos que na época que aconteceu a noite de São Bartolomeu, eu esqueci a época, que ano que foi, 1700 e qualquer coisa. Caraca, tinha anotado. Chico vivia em Roma e era menino. Essa aí confirma a questão das reencarnações, pelo menos uma das reencarnações como mulher, né? Bom, isso aqui como é interessante que eu achei, e esse aqui é algo assim extraordinário em questão de prova, porque é algo que não estava disponível para o público, né? É algo muito, muito confidencial, e acabou, como diz, vazando por aí. Então, vai ficar muito claro. Então, como eu disse, o Arnaldo Rocha, ele relatou muitas coisas de Chico para Carlos Alberto Braga Costa. E daí nós podemos identificar nesses relatos várias reencarnações de Chico, umas 12 mais ou menos, todas elas no sexo feminino. Então, eu digo assim, eu não defendo as reencarnações de Chico, eu só digo o seguinte: a mais provável lista de reencarnações de Chico é essa que Arnaldo traz, porque corresponde às reencarnações de Chico no sexo feminino, que vai fechar com o que o Chico disse, que o Ranieri disse, que o Divaldo disse, que o Resine disse, né? Então, o que aconteceu? O final da psicografia do livro Ave Cristo, né, que é o romance que o Chico psicografou, ditado por Emmanuel, Chico estava muito emocionado. Transcreveu uma prece que traduz um dos momentos mais extraordinários de sua vida e que embasou a todo, embargar, né? Emoção demais, né? A todos os presentes. Esse livro, essa obra foi publicada em 1953, então provavelmente esse livro foi psicografado em 1952, aí, né? Porque quando chega ao longo do tempo, eles não põem as datas precisas, só põem o ano, né? Então fica difícil para saber. Mas entre 52 e 53, vamos dizer assim. Então vamos ver a prece que Chico escreveu, tá? Então agora é a prece do Chico, do próprio povo. Aqui é uma visão panorâmica da prece, tem duas partes marcadas de vermelho, né, grifadas, sublinhadas de vermelho, que nós vamos trazer mais para mais de perto para a gente poder ler o que está em cada uma delas. A de cima, está lá. Onde que está o vermelho? A frase que é onde está o vermelho, ele diz assim: não me deixes sozinha na estrada. A segunda: Pai, sou também tua filha. Ou seja, Chico está usando o gênero feminino para referir-se a si mesmo. Presumo que nesse romance ele tenha sido um personagem feminino. Daí ele soltou de forma espontânea, né, esse feminismo aí nas palavras, né, sozinha e filha, de uma forma assim incontida mesmo, né? Então, como é algo escrito pelo próprio Chico, eu acho que um documento desse não tem como contestar, tá? Bom,
Tem essa obra chamada Amor e Renúncia, que trata traços de Joaquim Alves. Joaquim Alves era chamado de Jô, era muito amigo de Chico, fazia capa de livro de Chico, tal. Então, ele escreveu uma carta para Chico. Essa carta ele intitulou... Aliás, desculpa, Chico escreveu uma carta para Joaquim, que intitulou Carta do Coração para Coração. Então, vamos ver essa carta. Já essa carta é datilografada. Lá no começo, no topo da carta, no início, é pôs Carta do Coração para Coração, extremamente confidencial. Ela foi datilografada em 14 de novembro de 1962. Aí começa, querido Jô, Jesus nos abençoe, vai que vai. Aí, num certo ponto, ele fala assim, desculpe-me ainda se me refiro ao trabalho de verdade. É só para dizer a você que me sinto na condição de sua mãe pelo coração, mãe espiritual, que tem a idade de quem o viu renascer, não mudou. Se alguém disser a você que me transformei, ou que pessoas e circunstâncias me teriam transformado, não acredite. Pense no silêncio que sua mãe, tão pobre e tão devedora, vive carregada de obrigações, que ela deve trabalhar sem repouso para que a obra de Noel, era um apelido que dava para Emmanuel, não esmoreça. Deus sabe, meu filho meu, quantas dificuldades foi ela obrigada a atravessar desde a infância para que o trabalho de Noel não parasse e nem fenecesse. Lembre-se de sua mãe pelo coração. Está igualmente na viagem pelo mundo, carregando imperfeições, impedimentos, inibições. Então, aqui é uma confidência que Chico está fazendo e que está se colocando como mãe de Joaquim Alves. Obviamente que ser mãe de Joaquim Alves não foi nessa vida, porque ele veio com um. Significa que Chico foi mãe de Joaquim Alves em encarnações pretéritas. E, mais uma vez, confirmo que uma reencarnação do corpo feminino. Muito interessante que, antigamente, a gente ia nas papelarias e tinham papéis destinados, blocos de papel, né, com os papéis destinados a cartas, para você escrever as cartas, destilografadas, à mão e tal. E esse aqui é um tipo de papel que o Chico fez uma carta, né? E que a gente observa os motivos que geralmente ele usou, né? O motivo do bloco, né? Da carta. Anjinhos, flores. Geralmente, esse aqui são motivos muito mais femininos. Quer dizer, uma mulher compraria um bloco desse jeito, mas um homem, naquela época, dificilmente, muito dificilmente. Mas como o Chico tinha esse psiquismo, ele não ligava para isso, fazia a coisa assim de uma forma natural, ele não estava preocupado com o que os outros iam pensar dele ou não, e ele sempre agiu, tá? Agiu, assim, espontaneamente. Eu acho, assim, que não teve bloqueio nenhum com isso. Tem um episódio interessante que eu acabei encontrando recentemente também, que foi narrado por José de Paulo Vigílio. Ele estava lá no Uberaba, lá no início não, foi quando o Chico estava para mudar de Uberaba, aliás. O Chico quis passar para ele a direção da casa para ele, né, e ele vai contar o caso. Ele virou para mim, ele aqui então, o Chico, e falou assim, José Paulo, vamos ali. Foi assim, vamos ali beber um cafezinho? Então, eu saí com ele agarrou meu braço, me deu o braço, e eu virei e falei assim, 2 homens dando o braço no meio da rua, isso é até uma vergonha. Isso é eu. Então, saí, ele agarrado no meu braço, e fomos conversar. Então, o texto é igual à transcrição, tá, gente? Tá meio assim, mas tá igual à transcrição. Então, aqui nós temos, então, uma foto, coincidentemente, do próprio Zé de Paulo, de braços dados com o Chico. Isso, na época, isso aqui é essa foto de 1972. Então, nós temos aqui uma foto de um casal, somente um casal, de 1952. Então, era comum, naquela época, o casal andar dessa forma. A mulher, então, segurava no braço do homem. Hoje não se faz isso, né? É o homem na frente e a mulher caminhando atrás. Né? Então, mas antigamente era assim.
né? Essa era o padrão, né? Padrão social, vamos dizer assim. E aqui nós temos outras imagens. Como o Chico disse, o Chico fazia certas coisas de forma espontânea, sem muito pensar na situação, e fazia, simplesmente fazia, né? Aqui nós temos ele entre duas pessoas, é Arnaldo e Ariovaldo. Esse aqui eu não consegui identificar quem é, mas aqui também, né? Então, isso aqui é uma ação normal do Chico, né? Do Chico, de um ato ou ação muito próprio de mulheres, né? Muito próprio de mulheres, tá? Então, vamos voltar ao comentário de Kardec um pouquinho lá para a gente lembrar e acrescentar mais um novo, tá? Não temos, é certo, durante a vida corpórea, a lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Então, a tendência instintiva está aqui, né? Bastará que se estude a si mesmo, poderá, então, julgar do que foi pelo que é, mas pelas suas tendências. Então, Kardec, no momento, fala que a questão da tendência do passado vem de uma forma evidente. Sueli Caldas Schubert, que desencarnou recentemente, né, uns dias atrás, médio aí, que eu acho que todo mundo conhece, né, notável no meio espírita, né, palestrante e tal. Então, tem nesse livro dela, chamado Dimensões Espirituais de Santo Espírita, vai falar uma coisa muito interessante. Então, ela conta o seguinte: André Luiz Hilário, em companhia do instrutor Aulus, comparece a uma reunião pública de psicografia para atendimento aos necessitados encarnados que procuravam uma orientação e ou receituário mediúnico. Essa sessão, detalhada no capítulo 16 de Nos Domínios da Mediunidade, ou seja, na obra Nos Domínios da Mediunidade, apresenta as mesmas características das reuniões que eram realizadas por Chico Xavier ao longo de muitos anos, primeiro em Pedro Leopoldo e, posteriormente, em Uberaba. Bom, vamos citar 2 parágrafos da obra, Os Domínios da Mediunidade, em que o Aulus vai falar da Ambrosina, da médium Ambrosina. É a nossa irmã Ambrosina, que há mais de 20 anos sucessivos, e eu vou chamar a atenção, porque nessa época Chico completava 20 anos de serviço mediúnico. Há mais de 20 anos sucessivos, procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. É um aparelho magnético ultrassensível, com quem a médium vive em constante contato com o responsável pela sua obra espiritual, que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem, pelo sacrifício a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Coincidentemente, o instrutor, eu não coloquei aqui, mas o instrutor da Ambrosina chama-se Gabriel. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes. É naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. Então, quando a gente lê o que nós temos aqui, acabamos de ler, as características da Ambrosina, não tem como a gente não ver que está falando de Chico. E, coincidentemente, Chico tinha uma irmã que chamava Carmosina. Então, sob disfarce de um nome, de uma mulher, nessa obra, Nos Domínios da Mediunidade, está descrevendo o Chico. Exatamente o Chico, ó. 20 anos, renunciou as mais singelas alegrias do mundo, não teve o conforto do santuário doméstico, trabalhou desde da mocidade trabalhando, não casou, aparelho magnético mediúnico muito sensível, ele vive em constante contato com o seu mentor espiritual, ele e Emmanuel, recebeu um mandato mediúnico. E por falar em mandato mediúnico, muito interessante também, porque a União Espírita Mineira, em 1993, publica esse livro, Chico Xavier, Mandato de Amor,
que cita exatamente esse livro, Um dos Homens da Mediunidade, para tirar, como Dion tirou, o título da obra, Mandato de Amor. Coincidentemente ou não. Bom, tem esse livro de Chico Xavier e o Plantador de Cebolas, de Tarsis Marcos. Tarsis Marcos conta, então, que a Rádio 7 Colinas de Uberaba havia programado fazer um especial com Chico Xavier, porquanto ele ia completar 50 anos de mediunidade e 150 livros psicografados. Bastos diz que passou uns 20 dias levantando todo o material redacional possível sobre Chico Xavier. Bom, ele tentou ir, o que aconteceu? Ele tentou ir na casa dele, do Chico, não conseguiu, tá? Não, o pessoal aqui, o staff do Chico não deixou ele se aproximar, não conseguiu. Mas tinha uma senhora lá que ele achou ela simpática, assim, tratou ele muito bem e tal. Então, depois ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, pensou, né? Eu vou pegar um gravador, fazer uma pergunta no papel, entregar para Dona Maria, vamos supor que ela chamasse Dona Maria, entregar para Dona Maria entregar para o Chico lê a pergunta e registra no gravador que ele tem que responder, pronto, morreu aí. Então, fez isso e, bom, passado um dia, chega à casa de Chico um grupo de pessoas, chega à casa do jornalista Tarsis Basta, um grupo de pessoas, vindo da parte de Chico, falando assim, o Chico quer conversar com você. Aí, ao chegar na casa de Chico, para a entrevista fatal, após cumprimentá-lo, viu que seu entrevistado tinha às mãos uma imensa folha de papel de embrulho, na qual estava a resposta ao que ele perguntara. E aí, pensou com seus botões. Então, aí o Tarsis pensou com ele mesmo assim, eu estava ali e quem iria me segurar de fazer perguntas depois do script? Quer dizer, eu estava ali, já fiz uma pergunta, mas quem me pediu fazer outras, né? Fora do script. Não está programado, né? É isso que eu quero dizer. Lembrei-me das sórdidas piadinhas ditas à meia boca nas esquinas de Uberaba, sugerindo um lado homossexual de Chico. Essa seria uma das perguntas que, no meu estilo agressivo, certamente iria fazer ao meu entrevistado, após a sua resposta lida. Além de uma outra questão que me intrigava. Se Chico era tão doente, por que não se tratava com os espíritos tão seus amigos? E mais, se ele realmente tinha apenas o curso primário, como conseguia escrever e se expressar tão bem fora dos transes mediúnicos? Minha cabeça fervia. O repórter investigativo ia entrar em ação. Então, só aqui quero o que chama a atenção num ponto. Então, ele falou aqui, lembrei de sórdidas piadinhas ditas à meia boca nas esquinas de Uberaba, sugerindo um lado homossexual de Chico. Então, o que eu vou tirar daqui? Vou tirar que perante a sociedade de Uberaba, as pessoas tinham Chico como afeminado, com trejeitos de mulher. É isso que... A questão de homossexual não, nós vamos tratar daqui a pouco, tá? Tinham trejeitos de mulher. Então, isso é que é fato, não tem como contestar, é outro testemunho que não tem como fugir, né? O aceitamos, então ignoramos também, é outra situação. Então, da resposta à pergunta que Chico deu para a Tarsis, mas que a pergunta é, Chico Xavier, quem é você? Nós vamos destacar um trecho. Então, Chico vai falar para ele assim, aliás, a resposta é longa, tá? É muito longa, eu peguei um pedacinho, né? Então, Chico dizendo assim, esclareço ainda você que pertenço morfologicamente ao sexo masculino. E qual ocorre com as pessoas que sentem e pensam sobre as próprias responsabilidades, psicologicamente, têm os conflitos naturais, inerentes a essas mesmas pessoas. Conflitos esses que procuro acerenar, tanto quanto possível, com o apoio da religião, pois não creio que possamos vencer as nossas tendências inferiores ou animalizantes sem fé em Deus, sem a prática de uma religião que nos controle os impulsos e nos eduque os sentimentos. Por que Chico disse que pertenço morfologicamente ao sexo feminino? Será que ele não está dando um recado seguinte? Porque psiquicamente ele pertence ao sexo feminino? Ou seja, biologicamente eu sou do sexo masculino, mas psiquicamente eu sou do sexo feminino? Porque não tem nem sentido ele dar essa resposta. Mas era uma pergunta que o Tarsis ia fazer, né?
Né? Lembra que o cara ia perguntar? O lado, né? Aí vamos ver o que Tassi fala depois disso. E eu engasguei. Ele respondeu tudo que eu queria perguntar. Ali estava a sua declaração que, sim, tratava de alguma forma a sua saúde com os espíritos e a explicação clara de como seus poucos estudos compunham-se a um imenso aprendizado a que foram submetidos em vida. Agora, o que me interessa, eram respostas completas, sem contar o sutil tapa de pelica ao abordar de forma tão esclarecedora a questão de sua sexualidade. Então, quando o Chico está falando aqui, pertence morfologicamente ao sexo masculino, o Tassi entendeu muito bem que ele estava falando da sexualidade, ou seja, ele estava falando assim, psicamente eu sou do sexo feminino. Seu esforço em vencer as tentações animalizantes e ainda sua condição de pessoa feliz no celibato. Simplesmente não me ocorria mais nada a perguntar. O interessante desse episódio é que o Chico respondeu a pergunta que o Tassi ia fazer, que ele supunha que ia fazer, porque a pergunta era uma só. Quando ele chegou lá, assim, eu vou perguntar outras coisas. Quando ele pensou e falou assim, eu vou perguntar outras coisas, essas outras coisas que ele pensou em perguntar, o Chico já tinha respondido lá no papel que estava escrito. Fantástico. Né? Já tinha captado de antemão o que o cara ia perguntar, já respondeu tudo de uma vez. Né? Uma situação assim, esse caso é muito legal. Né? Mas está aí também registrada a questão do psiquismo feminino de Chico, pelo menos para mim, é incontestável. Né? No site do Jornal Estado de Minas, né, tem essa matéria. O Estado de Minas é publicado aqui em Belo Horizonte. Tá? Tem essa matéria. Relatos revelam o homem porta-voz dos espíritos. De 25 de julho de 2017, assinada por Iracema Amaral, da qual, né, dessa reportagem, destacamos o seguinte trecho. O amigo de Chico Xavier também está entrevistando um amigo de Chico Xavier, não falou o nome e eu também não vou fazer questão de citar o nome. Fiz questão de não citar o nome. Né? O amigo de Chico Xavier também lembra que, na década de 80, um jornalista perguntou ao médium, o médium então ao Chico, né, se ele era homossexual. Sou, mas não pratico. Respondeu. Quem? Chico. Então o cara perguntou, você é homossexual? O Chico respondeu, sou, mas não pratico. Então, mais uma vez, a questão do homossexual, por quê? Porque ele tinha os trejeitos femininos. Ele assumiu que tinha. Né? Mas assim, a homossexualidade eu não pratico, ou seja, eu tenho os trejeitos femininos, mas não sou homossexual, eu não pratico homossexualidade. Isso nós também vamos ver. Né? Essa comprovação. E aí, e agora? Né? Não é nem para depois, né? Agora. Então, vou afirmar categoricamente. Chico Xavier jamais foi homossexual. Eu já fiz essa palestra um tempo atrás e saiu a conversa de que eu estava falando que o Chico era homossexual. Eu estou explicando tudo que eu peguei aqui foi de coisas que outras pessoas falaram. Eu mesmo não falei nada. Eu peguei depoimentos, falas de outras pessoas. Não falei absolutamente nada, porque eu nem conhecia o Chico. Mas aqui nós vamos provar por A mais B que ele não era. Tá? Isso eu acho importante. Já que essas conversinhas surgiram, é melhor a gente preparar. No site Paulo Lopes, né? Paulo Lopes, no artigo Ateu ressuscita Chico Xavier a pedido da Globo, nós vamos ler o seguinte. Como se fosse possível separar o médium de sua crença, Daniel Filho, que fez um filme a respeito do Chico, né? Disse que o foco do filme é a vida do Chico Xavier e não o espiritismo. Ainda assim, alguns traços da personalidade do médium são apenas sugeridos, como a sua homossexualidade. Tá? Sugerido, não está afirmando. No site, blog Mastigado, tem um texto chamado Os Medos, as Vaidades e Homossexualidade, aí põe a dúvida, né, se é mesmo, né, de Chico. No filme de Daniel Filho, que é justamente esse filme que foi falar, as imagens reais de Chico, a vontade em público, mostram um homem que não temia em expor a delicadeza. E, em alguns momentos, essa delicadeza beirava o feminino. O comportamento do médium enquanto vivo gerou desconfiança de sua sexualidade. Sei que algumas pessoas ainda hoje também questionam. Como pode um homem que se diz espiritualizado ser homossexual? Então, assim, mais uma vez mostrando a questão do lado feminino do Chico, da forma de agir. Aí vem agora no site Estadão, vai dar a posição do Daniel Filho, assim, da forma
acho que mais objetiva, e tem um artigo, então, Chico Xavier, como se fosse El Cid, assinado pelo jornalista e crítico do cinema, Luiz Carlos Merten. Então, Merten diz o seguinte, ó, Daniel Filho investigou até o aspecto mais polêmico, a suposta homossexualidade do médium. Perguntei, então, aí o ator que participou do filme vai falar, ó, perguntei para todo mundo, ele não era homossexual, era assexuado. Ângelo explica, Ângelo que participou do filme, é o Ângelo Antônio. Um amigo dele me disse que Chico tinha a delicadeza de uma menina. E assim que eu interpreto. Feminino, sua bondade é uma inspiração. Ou seja, então, assim, uma pessoa falando assim, ó, ele era feminino, mas não era homossexual. Para ser bem claro. Ou seja, no linguajar bem claro. Ele tinha todos os trejeitos femininos, mas nunca deitou com um homem. Ponto. Trazendo o escritor Célio Allan Kardec de Oliveira. Ele é frequentador do grupo Sheila, aqui de Belo Horizonte. Eu conheço pessoalmente, né? E nas postagens que eu fiz no meu site a respeito desse tema, ele veio e fez uma postagem para mim, essa postagem. Essa postagem foi feita em junho de 2020. Então ele diz assim para mim: morei vários anos em Uberaba. Jamais ouvi insinuações sobre atividades sexuais do Chico. Mesmo se tivesse desejo da libido, seu labor incessante e diuturno, não permitiria. Certamente as perseguições a ele recrudesceriam. Perguntado certa vez sobre o casamento, respondeu: casei com os livros. Um missionário na acepção do termo. Então, nós estamos pegando a opinião de quem morou no Uberaba, de quem conhecia o Chico, de quem conhecia o povo de Uberaba. Ele falou: ó, nunca vi que atividades sexuais. Então, foi o que eu falei: nunca deitou com homem. Tinha os trejeitos femininos, sim. Os outros viam como homossexual, mas não sabia da intimidade do Chico, né? Então, se não sabia, podia pensar o que quisesse. Né? E, aliás, o fato de ter trejeitos femininos, todo mundo já chama de homossexual, e geralmente não é. Ter trejeitos femininos é uma coisa, ser homossexual é outra completamente diferente, tá? Embora as duas podem casar com uma pessoa ou outra, mas por aí. Bom, aqui então nós temos aqui, encerramos o nosso estudo. Aqui apresentando para vocês a lista das obras que nós pesquisando para montar esse pequeno estudo, né, que é tirado do meu e-book lá, né, como diz. Aqui nós pegamos muitas coisas da internet, nós sempre colocamos as fontes. Aqui nós colocamos para vocês o endereço do meu site, que lá você acha o e-book, está lá completo, para quem quiser baixar. E o meu e-mail, se alguém quiser depois conversar comigo sobre alguma coisa, me passar alguma informação que eu não tenho, qualquer coisa, está aí, à vontade, tá? Pode passar, ok? Aí eu devolvo a palavra, então, para o Samuel, que na parte de apresentação eu terminei. Paulo, foi muito bom essa parte, né, de estarmos aqui com você. Agora sim, só para a gente começar, digamos, entender, porque nessa tua pesquisa, tu quer dizer que a pesquisa de Kardec é um e o de Chico é outro. Não pode ter a mesma reencarnação, não é isso, Paulo? Veja bem, o fato de Chico ter o psiquismo feminino implica necessariamente que as vidas anteriores ele tem ter vindo como mulher. E se ele veio como mulher, ele não pode ser Kardec. E se ele tem tendência feminina como Chico, ele teria que ter tendências femininas como Kardec. Também. E nós não temos notícia disso. Tá? Então, como eu disse, a lista de reencarnações de Chico que eu vejo, a mais provável, não estou assinando embaixo, a mais provável é aquela que o Arnaldo Rocha passou e que o Carlos Alberto Braga Costa consignou na obra Chico, Diálogos e Recordações. Eu não estou assinando embaixo, eu estou dizendo que é a mais provável. Que todas as encarnações é feminino, no sexo feminino. Cerca de 12. Inclusive, eu li o e-book, você fez até uma espécie de Excel das reencarnações, Sim. até não é isso? Do livro. Vai ser outro momento que você vai estar aqui conosco de novo para reforçar, porque essa live aqui vai ser ponte para o dia que você vai estar aqui com a gente. Acho que é 19, não peraí. Peraí, só um pouquinho. Não, tudo bem, que você faça a propaganda para o povo ficar aqui
Não, dia 16/6. 16 meses. Mês que Isso. vem. Mês 16 que meses. vem. Então, para você entender. Então, assim, a pessoa que quer, por exemplo, que quer pesquisar, o que, que você aconselha? Ah, eu estou duvidando disso aqui. Quais os caminhos que, como pesquisador, você indica? Ah, eu quero saber, Paulo. Eu vi sua live e fiquei curioso. Nas obras Ave Cristo, dá para encontrar se a pessoa lê com calma, assim, Paulo? Sobre as Olha, encarnações? é igual eu estou te falando, assim, para a gente estabelecer as ligações de Chico com os personagens das obras, nós vamos ter que ler o livro do livro com o depoimento do Arnaldo Rocha, que é ele que vai fazer essa ligação. Tá? E é uma coisa que eu não preocupei, eu não consigo ligar quem foi, eu não tenho essa preocupação. O meu fato é, a minha proposta de pesquisa é, do ponto de vista doutrinário, que eu acho que eu estou trabalhando do ponto de vista doutrinário, é dizer em alto e bom som, Chico não foi Kardec reencarnado. Bom. Ficou claro? Certo. Gente, vocês têm alguma dúvida que vocês querem fazer? Ou assim, vamos aproveitar o nosso amigo aqui, que ele tem muito a nos contribuir nesse assunto. Inclusive, no livro do Divaldo Pereira Franco, né? Loucura e Obsessão, tem um caso lá de um rapaz que ele passa por esse transe em várias reencarnações como mulher e ele vai falir e ele volta, que é Carlos, né? O personagem, não é isso? Você podia fazer esse comentário? Gozado, eu lembro mais ou menos desse caso, mas assim, em detalhes eu não lembro. Mas parece-me que no caso dele, foi uma ação de um espírito de obsessor que acabou levando à homossexualidade. Tá? Se não me falar a memória. Tá? E aí, é importante também que a gente pode pegar um gancho aí. Que a gente pode perceber que tem casos de obsessão que pode se tornar problemas sérios para a pessoa. Seríssimos, no caso. Veja bem, você é um homem, e uma ação qualquer faz você deitar com outro homem, que você não quer. Você imaginou a situação? Como que fica a pessoa dentro dela? E todo mundo julgando, malhando Judas, aquele negócio todo. Né? Então, é uma situação drástica. E aí que eu vou entender, você lembra que nós estávamos comentando a questão, nós falamos rapidamente a questão da possessão? Você lembra? Então, eu acho que em alguns casos, a possessão física do encarnado, literalmente, leva a situações graves como essa. Ok? Não vai, claro que não vai acontecer com todos os casos de obsessão, não, tá? Ah, todo caso de obsessão é posse física. Não. Mas tem alguns casos que sim, tá? Eu já presenciei um caso de uma menina, tá? A menina, de certa forma, era franzina, não era muito forte, não, nem gorda. Rapaz, essa menina entrava num processo de obsessão, de crise de obsessão, bravo, que juntava 4 soldados, não dava conta de segurar. Isso. Tá? Então, aí eu percebo assim, que tem uma posse física e que o espírito tem uma força descomunal que nós humanos não conseguimos nem controlar. Então, negar a obsessão, a posse física, né, hoje não tem sentido. Aí vai falar para mim, mas no livro dos médios o Kardec fala que não tem, no livro dos espíritos fala que não tem. Então, fala com você assim, então lê a revista Espírito de dezembro de 1863, o cara da senhorita Jolie, e vê a agência e vai ver que vai mudar de ideia. Né? E tem até hoje gente falando que não tem posse física. Olha pra você ver como nós somos de nível de conhecimento espírita, né? Tem que é fundamental. Para quem não sabe o que é possessão, dá só uma palhinha aí para quem está nos ouvindo. No caso da possessão, o que seria uma possessão? Para ficar de uma forma bem didática. O espírito médium afasta temporariamente do corpo, o espírito do desencarnado vai apossar, vai tomar posse, vai entrar no corpo do médium e agir com esse corpo do médium por um certo tempo. Depois que ele agiu, fez o que queria, que deixou, né? Ele sai e o espírito do médium assume o corpo de novo. Tá? Então, o espírito, na possessão, o espírito do médium não está desligado do corpo físico, não. Porque o desligar é a morte. Desligar é a morte. Ele está ligado, mas afastado. Quando você afasta,
O perispírito seu vai ligar o corpo físico através do cordão umbilical, né? O cordão de prata. Ele vai estar ligado. E esse cordão de prata nada mais é que a extensão do perispírito. Ele vai estar ligado. E nesses casos, tem uma coisa interessante que ocorre. Como ele está, o médium, que não deixa de ser médium, né? O médium está lá no plano espiritual. Então, lá, no plano espiritual, quando os fatos estão acontecendo, ele sabe o que está acontecendo. Ok? Mas quando ele volta para o corpo físico, ele não lembra de nada. Por quê? O cérebro físico dele não registrou nada. É igualzinho quando a gente acorda de manhã com um sonho bonito. Assim, não, mas que sonho. Eu não vou esquecer isso nunca. 5 minutos que basta. Você não lembra nem a pau, como diz o nome. Mas não lembra mesmo. É mais ou menos isso. Talvez quando ele volta, ele lembre de coisa vagamente, mas depois ele não vai lembrar de nada. É exatamente isso que ocorre conosco. Tá perguntando pro teu tema aí. Pronto, aí, ó. Chico. Tem uma pergunta. Deu? Entendi. Tu entendeu aí ou o que eu leio para ti? Chico Xavier é um número de exemplos cristãos a serem seguidos, porque o seu próprio grande amor. Sim, aquela história do ânimos e da ânimas, todo mundo tem. Por exemplo, Joana Diante tem um aspecto muito masculino na sua liderança com o Divaldo. Isso como o Jung fala, né, na psicologia junguiana. Ninguém aqui, em nenhum momento, aqui está querendo degrinir o Chico. Pelo contrário, a gente está trazendo aqui um esclarecimento, deixando bem claro que são aspectos da pessoa. Do ânimos da pessoa, ou do ânimos ou da ânima que a pessoa, todo mundo tem. Uma certa predominância do psiquismo. É isso que o Paulo está querendo trazer todo tempo. Vai ficar claro, porque vocês podem não entender. Não é a questão da predominância. Isso não vai desaparecer assim da noite para o dia. Isso que eu não estou querendo denegrir ninguém. Isso. Estamos fatos. Isso não desmerece o Chico absolutamente em nada. Eu acho que muito mais pelo contrário, porque ele venceu o libido dele, outros talvez caíram, tá? E a obra que ele fez, ninguém faz. E ninguém de nós faz. Né? Eu tenho um tema, Sama, depois aí, de repente, Faulkner, né? Pode ser interessante. Eu tenho um tema chamado homossexualidade na visão espírita. Eu trabalho esse tema. Ótimo. Porque ele vai trazer essa informação que muita gente tem um certo preconceito. Ali, quando eu citei ali a Revista Espírita de 1866, quando Kardec fala que a anomalia aparente, Kardec está falando que essa situação do homem feminino e da mulher masculina, isso é uma anomalia aparente. O que ele está falando? Isso é fenômeno natural. Então, veja bem, se nós, como espírito, nós podemos nascer homem e mulher? Podemos? Sim. Então, significa que a coisa mais óbvia, o nosso psiquismo é duplo. É simples. O nosso psiquismo é duplo, porque se não fosse, nós não podia nascer nenhum nem outro. Se não fosse duplo, nós só podia nascer homem ou só mulher. Como o nosso psiquismo tem as duas polaridades, então tanto faz o corpo biológico que vai encarnar. E nesse estudo que eu fiz, eu achei 9 fontes que vai me dar justamente esse psiquismo duplo. Aí eu vou ajudo a tratar também com o Jung, né? Que o Jung do ânimos e ânima e ânimos que eu falei aqui. Entendeu? Não tem, então é isso aí. Se você fizesse um breve comentário, natural. Para outra ponte, sobre a manifestação de 2006 através do Wagner Paixão, que é uma das pessoas que o Chico ultimamente tem se comunicado, entre outros. Né? Que a gente, assim, achei muito interessante, né? Na verdade é o seguinte, eu não tenho acompanhado muito o trabalho do Wagner e a questão das manifestações do Chico, a gente tem que tomar cuidado. Porque não estou falando que é o caso dele, não, tá? Não estou falando que é o caso. Porque as pessoas podem estar querendo usar do nome do Chico para aparecer. Eu chegar aqui, Samuel, eu recebo o Chico. Aqui, entendeu? Não é bem por aí. Então nós temos que tomar cuidado. Ver se o conteúdo tem a ver com o Chico. Então, para mim falar assim, aí o Wagner, bom, eu tenho que pegar as mensagens que o Wagner recebeu, fazer uma comparação e ver se eu vejo o Chico ali. Fulano lá, o Bacel, sei lá, recebe o Chico. Então tem que fazer a mesma coisa. O outro lá, a mesma coisa. Não é porque A ou B ou C, não importa o nome do médico. Nós temos que passar por uma análise crítica, senão nós vamos embarcar na canoa furada.
É o controle universal dos espíritos, não é isso? Por médios diferentes. Até mesmo porque, veja bem, os espíritos, sabendo das nossas pretensões, do nosso orgulho, eles podem se fingir de Chico para falar que estão manifestando por nós. Pode. Entendeu para entender? Eles não mudam de roupa, né? Eles não mudam de roupa. Vai chegar, não, meu irmão, eu sou o Chico, não sei o que tem, e nós não recebendo o Chico. Você acredita? Vai um embalo só, vai enganação o tempo todo. E às vezes passa coisas ridículas. E você está aceitando como de Chico. Porque o nosso movimento é muito frágil. As pessoas não fazem pesquisa nem análise, né? Infelizmente. Né? Tem que fazer análise. O próprio Kardec falou. Poucos grupos que fazem isso. Gente, tem que ficar claro para nós o seguinte: não importa a assinatura do espírito. Que nome que ele vai colocar? Não importa. E não importa de que médio veio. Tem que ser analisado. Os melhores médios passam por obsessões. Todos somos falíveis, todos nós. Não tem como. Nós, num momento de fraqueza, baixa uma coisa estranha lá e passa informação, ponto. Não pode. Gente, você tem ideia, Revista Espírita, você lembra? Essa que eu falei que a gente tem que ler? Na Sociedade Espírita de Paris, um espírito se manifestou como se fosse São Luís, que era o mentor da sociedade, meu. Tá ruim? Não. Deu para entender? Aí, o que é que foi assim? Nós que eles viram mensagem, sei não sei se é não. Aí começaram a questionar, ele como no linguajar mineiro, né? Entregou rapadura, né? Acabou se entregando, que não era. Mas tem que estudar. Porque, veja bem, porque essa mensagem está assinada por São Luís, não vão questionar, vão aceitar. Não, de jeito nenhum, muito mais pelo contrário. Quanto mais pomposo o nome, mais crítica nós temos que fazer, para ver se a fonte é aquela mesmo. Né? E muitas vezes, quanto mais antigo o espírito é no tempo, né, que nós conhecemos, mais a gente tem que ter critério, porque não, por exemplo, uma pessoa que nós conhecemos hoje fica mais fácil pegar uma mensagem, não, isso aqui é do Chico ou não é do Chico. Mas um São Paulo que manifestar isso, sei lá se é do São Paulo, então aí o problema é maior, né? Teve aqui uma revista da Espírita de 1864, até um amigo meu que me falou, tem um caso do espírito Jobá. Jobá era um espírita da cidade de Bruxelas, já tinha desencarnado. Ele desencarnou no ano de 1861, não sei se agosto, sei lá, mais segundo semestre, para arredondar. E aí, num certo lugar, manifestou um espírito dizendo que era ele. E aí, o cara que pegou aquela mensagem, sei lá, o que ele fez? Ele pegou, fez uma pergunta, assim, o espírito tal manifestou pelo médio tal e mandou para uns 6 lugares diferentes, sem falar o porquê. E nem falou que tinha perguntado outros. Deu para entender? Aí, todos os lugares que manifestaram, o Jobá falou, não, aquilo não era eu. Tem uma pergunta aqui para afinar. Então, aquilo é muito interessante, porque nós temos que ter esse critério de crítica, senão nós vamos lá, meu. Anomalia é um sinônimo de irregularidade ou ter um comportamento diferente do gênero, isso não deveria ser irregular, seria um preconceito? Não, quando eu coloquei lá, o Kardec fala que é aparente anomalia, ele vai falar assim, que é uma coisa, que é uma aparente irregularidade, vamos usar o que você falou, tá? É uma aparente irregularidade. Se é uma aparente irregularidade, significa que a cor é natural. Ele está falando isso. Ou seja, ele falou anomalia aparente. Então, ele está falando, isso é coisa natural. Vocês estão vendo como uma anomalia. Não é. Essa anomalia que vocês estão vendo aí é uma coisa aparente, ou seja, não é. É isso que ele está falando. Tá? E aí, eu achei fantástico esse texto dele, né? Porque, em 1866, o cara já estava falando de homossexualidade. Né? É fantástico isso aí. Ele está à frente do seu tempo há muito. Ele falou em 1857, mais ou menos, eu acho que é nesse mesmo texto mesmo, ele vai falar da emancipação da mulher, meu. Emancipação da mulher. Em 1857 surgiu aquele movimento da mulher lá na Nova York, das mulheres lá que brigaram na fábrica, lá que eles queimaram quase 300 mulheres lá. Por isso, hoje de março é o Dia da Mulher, por causa disso.
Então, assim, ele estava à frente do tempo dele, né? Pelo menos nesses dois aspectos. Ele já está falando da emancipação. E falou assim: ó, o espiritismo vai ajudar mais ainda a mulher se emancipar, porque ele prega igualdade de direito entre homem e mulher. Foi dito e feito. Tá certo? Meu amigo, eu quero lhe agradecer. Desculpe se deu pouca gente. Não, tem nada a ver, não. Assim, mas eu gostei, eu vou lhe convidar para outras vezes. Agora, essa do. Para a gente finalizar aqui. Para quem quiser entender a próxima live sua, terá que ver esse vídeo, né? Porque senão não vai fazer. Não vai haver a coesão. A ligação, porque lá eu vou tratar dessa questão de Chico não é Kardec com outras abordagens, com outras fontes, vou trazer alguns personagens que eles falam que seria o Chico, o Kardec reencarnado, e vou mostrar por que não pode ser, tá? Então, tem uma ligação uma coisa com a outra, tá? Mas como o assunto é muito grande para tratar numa live só, eu até fui eu que propus para você, né, Samuel? Ó, vamos dividir uma coisa para cá, outra coisa para lá, para trabalhar mais fácil, né? Fica mais fácil. E aí, depois, essa aí do homossexualidade, se você quiser. Pode se quiser. Essa por exemplo, o e-book, esse e-book que você se baseou agora. Se alguém aqui que está nos vendo quiser esse e-book para ler, até para. Eu li digo que foi assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque é assim. Olha aí, gostou. É o nosso amigo aqui, né, o Frank Silva. Entendi, aparentemente, obrigado. Quem quiser pegar esse e-book, entre em contato no seu e-mail, não é isso? Dizer, olha, eu quero ler para ver com calma. Veja bem. O e-book está disponível no meu site. Certo. Entrar no meu site, está lá disponível para baixar. Estou falando assim, se você tem dificuldade de baixar, aí você pode mandar um e-mail que eu mando para você. O meu site, o endereço, www.paulosnetos, tudo com S no plural.net. Aí você vai entrar na minha página. Na minha página tem. Aí você vai passar um pouquinho e tem várias categorias. Artigo, não sei o que tem, tá lá uma categoria chamada e-book. Na hora que você clicar em e-book, vai abrir uma outra página com os e-books lá. E aí você vai escolher esse e baixar. Tá? Tá lá disponível para quem quiser. Tá? E assim, qualquer pessoa que lê o e-book e achar que tem alguma impropriedade, pode me avisar. Aliás, por favor, me avise. Tá certo? Eu quero estar certo, eu não quero ser o dono da verdade, né? Eu quero estar certo dentro dos argumentos que a gente trabalha. Eu me julgo pesquisador, eu não sou nem expositor, né? Que sai tudo aqui meio truncado. Eu sou pesquisador, a gente fala aqui de bobo, né? Então, eu tento buscar a verdade. Eu posso entrar numa pesquisa, Samuel, com uma ideia. Se aquela pesquisa me dá outra direção, cara, eu vou abandonar essa ideia, vou passar outra, não quero nem saber, não. Eu não musicalizo, não, meu. Tô nem aí, não. A questão da possessão, eu cansei de falar que não tinha, meu. Cansei de falar que não tinha. Até que surgiu uma situação, pessoal, mas não é possível. Aí você vai... Esse tema da possessão eu vou lhe pedir, porque nós estamos no o livro dos médios lá no nosso grupo, e esse tema é um tema, porque do jeito que você vai argumentar, vai desfazer muita coisa. Porque, inclusive, a gente estava conversando no bastidor aqui, que até o André Luiz trata disso, mas conto não. Mas isso não acontece agora, não, porque aí é pano com a manga, né? Nós podemos trabalhar esse tema para frente. Fica, Claro, Paulo. Você é de casa, eu quero agradecer a você, a sua família, a todos que estiveram aqui. Divulguem essa live, deem like, para que o YouTube saiba que essa live de estudo ela tem um ponto de reflexão, um ponto de partida para a gente aprender. E é sempre bom, com argumentos, você se convence, não há fatos de argumentos. Então, quero lhe agradecer, Paulo, e eu que agradeço, a casa é sua, tá bom? Eu não posso dizer que tem uma coisa lá que eu vou ler de novo com calma, que Kardec se materializou, não vou dizer aonde, que você me mandou, que eu vou ler agora com calma, porque eu sempre leio para poder... antes dessa live, o Paulo ter me dado o e-book, eu li. Porque como eu disse, eu li todinho com carinho, assim, eu vou ler aquela outra para ficar calminho. Olha aí, grata, já chegou outra pessoa, porque para a gente ter argumentações, até para você explicar, porque existe uma coisa, né, que dizem que Chico dormiu, mas só para dia 16, não vou contar não. Né, que houve uma materialização de alguém muito famoso nas reuniões de Chico Xavier de materialização, mas não vou contar. O Paulo vai contar. Isso é um fuxico espiritual. Só quem tiver na live, ver essa live e a outra, vai entender. Porque ele é bem didático.
muito didático. Inclusive, se depois se você quiser colocar lá no YouTube o endereço para baixar o coisa, você pode pôr, tá? Depois eu te passo aqui pelo WhatsApp. Deixa que eu vou colocar. Porque assim, amanhã o Sirra baixa e eu vou Sim. colocar. Tá, okay? Que aí fica mais fácil. Se quiser pôr, se quiser... eu vou colocar com os seus dados, quem quiser ali procurar, de boa, não tem problema não. Até o Facebook, eu boto lá. Se alguém quiser, se você autorizar, eu boto. Não, ele tá lá para divulgar mesmo, não tem isso. Inclusive é o seguinte, por exemplo, esse material que eu trabalhei aqui hoje, né? Vamos você falar assim, ô Paulo, eu gostei desse material, vou fazer uma palestra lá no centro que eu frequento. Pode levar. E pode ter convidar que você vai. Eu não sinto dono de nada, não, sabe? Não tem nada a ver, não. Você fala assim, tem uns slides aqui que eu não gostei que você colocar, eu vou mudar. Eu te passo em PPT, porque lá no meu site está em PDF, né? O PDF você trabalha com tela cheia, né? Então, ele dá a posição de slide, né? Eu te mando em PPT, você muda se vai que você quiser, não tem disso. Isso aqui é para... Eu trabalho pelo movimento, tá? Pela causa, não tem nada particular mesmo, não ganho nada. Eu também não ganho nada. Compartilhar mesmo tudo. Divulga o canal, que é só para esclarecer. Eu estou fazendo, eu estou indo a contramão no sentido de estudar as obras. Não é que o Evangelho seja ruim, mas eu acho que tem outras obras que estão sendo escritas, Livro dos Médios, Livro dos Espíritos, Gênesis e principalmente a Revista Espírita, que a gente precisa estudar para compreender melhor o Espiritismo. Paulo, um abraço, bom descanso e até a próxima. Você também, se Deus quiser. Porque alguma novidade vai me passando. Um abração. Tá legal, aquele abração. Tchau, tchau. Boa noite para todos aí. Tchau, tchau.